Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa aula número 6 de Física Elétrica, onde nós vamos falar sobre os processos de eletrização, parte 4. Chegamos ao grande finale da nossa série de vídeos sobre processos de eletrização. E hoje, nós vamos particularmente estar falando sobre o processo de eletrização por indução. O terceiro e último tipo de processo de eletrização que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar com a aula de hoje. Não esquecendo, é claro, de curtir esse vídeo para já dar aquele suporte para o nosso canal, se inscrever se você ainda não é inscrito e, é claro, seguir a gente nas redes sociais para não perder os conteúdos extra que nós no Wonderflix estamos sempre postando. Estamos trazendo mapas mentais e outros conteúdos que são bastante interessantes ligados a exatas que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora para a aula. Vamos começar falando sobre o conceito de terra. É importante entender isso para entender de fato como que o processo de eletrização por indução acontece. A ideia é a seguinte, na aula passada nós vimos que quando nós estamos tratando de processo de eletrização por contato, o raio das esferas vai influenciar na distribuição de carga quando ocorre o contato desses corpos eletrizados. No slide nós temos 3 esferas, esfera A, B e C, e cada uma tem um raio diferente da outra. A esfera A é a maior delas e veja que ela tem um raio 4 vezes maior que, por exemplo, a esfera C, que tem um raio de tamanho R. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar essas 3 esferas em contato, colocar as 3 esferas em contato simultaneamente, e supondo que uma delas pelo menos tenha carga elétrica, a carga total desse sistema, formado pelas esferas A, B e C, vai se distribuir referente ao tamanho dos raios de cada esfera. Então, no caso da esfera A, a gente pode dizer que a carga que ela vai assumir é uma certa carga 4 vezes Qzinho. A esfera B vai ser uma carga de 2 vezes Qzinho e a esfera C vai ser uma carga Qzinho. Ou seja, a esfera A, que é a maior, e como ela tem um raio 4 vezes maior do que o raio da esfera C, ela vai ter 4 vezes mais carga que a esfera C. De maneira análoga, comparação das esferas A e B, como a esfera A tem um raio 2 vezes maior que o raio da esfera B, então a carga da esfera A vai ser o dobro da carga da esfera B. Isso nós vimos na aula passada. Se você está com dúvida ainda, dá uma conferidinha aqui no vídeo da aula passada sobre o processo de eletrização por contato. Beleza, agora uma pergunta que a gente pode fazer, tendo em vista essa discussão, é: o que aconteceria se a gente encostasse uma esfera em uma outra esfera cujo raio é infinito? Ou seja, eu estou falando o seguinte: pegue uma esfera pequena de um raio R e essa esfera já está carregada. E aí eu vou encostar essa primeira esfera numa segunda esfera que hipoteticamente tem um raio infinito. O que vai acontecer? Bom, se quanto maior o raio da esfera, maior a carga que ela vai ficar no final do processo, a gente pode imaginar que se o raio for infinito, o que vai acontecer? Toda a carga da primeira esfera vai ser transferida para a carga da segunda esfera, que tem raio infinito. Então, o que acontece? Quando eu encosto uma esfera em uma outra esfera cujo raio é hipoteticamente infinito, a esfera 1 fica neutra, ela perde toda a sua carga para a segunda esfera. Então, a gente pega essa discussão, vamos trazer como não existem esferas de raio infinito, vamos trazer essa discussão para algo que nós conhecemos, que é, por exemplo, o caso de uma pequena esfera metálica carregada que tem um certo raio R, e aí eu vou colocar essa esfera em contato com uma outra esfera muito grande, que é a Terra. Bom, no caso, o raio da Terra ele é muito maior, comparativamente falando, do que o raio daquela pequena esfera de raio R. Ou seja, para essa pequena esfera metálica, a Terra se comporta como uma esfera de raio infinito, comparativamente falando. Consequência, se nós encostarmos objetos carregados eletricamente à Terra, o que vai ocorrer? No caso de uma esfera negativa, todos os elétrons em excesso daquela esfera vão escorrer para a Terra, deixando ela neutra. Se eu tiver uma esfera com carga positiva, o que acontece? A Terra vai ceder elétrons para aquele material, para aquele corpo eletrizado positivamente, neutralizando todas as suas cargas. Isso é o que acontece. Sempre que eu encosto um objeto metálico na Terra, ele passa
a ser neutralizado. Podemos então agora passar para a segunda parte da nossa aula, que vai de fato explicar como que ocorre o processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução, ele serve para eletrizar condutores. Então, eu vou conseguir eletrizar por indução materiais que são condutores de eletricidade. Além disso, o que vai acontecer, né? Como é um condutor, a carga vai se espalhar na superfície desse material, como a gente já viu. Os corpos, num processo de eletrização por indução, vão ter sinais de carga opostos. E o mais importante, o mais característico da indução é que ela ocorre em 4 etapas. E aí vai, atenção, essas etapas elas têm que ser cumpridas nessa sequência, porque senão não consigo concluir o processo de eletrização por indução. Beleza, então como se consiste, né, as etapas do processo de eletrização por indução? A primeira etapa consiste em aproximar o indutor do induzido. Opa, quem que é indutor e quem que é induzido? Você não falou nada? Vamos lá, vamos com calma. O induzido é o corpo que eu vou querer induzir carga, aquele corpo que vai estar neutro no início e eu quero colocar a carga elétrica nesse corpo. O indutor é um material, é um objeto já carregado e eu vou usar ele para produzir a indução. Então, a primeira etapa eu tenho que aproximar o indutor do induzido. Importante nesse ponto, eu não posso encostar eles, tá? Eu só aproximo. O que vai acontecer quando eu aproximar? Como vocês acompanharam no slide, no caso, se eu aproximar um indutor positivamente carregado, eu vou provocar uma separação das cargas no induzido, de modo que, como o indutor é positivo, os elétrons livres desse material condutor vão migrar todos para o lado que está aproximado do indutor. Ao acontecer isso, o lado oposto da esfera acaba ficando com falta de elétrons e, portanto, fica com carga positiva. Então, embora o induzido seja neutro, ocorre uma separação, uma indução momentânea de cargas, né, no induzido. O lado direito fica com carga negativa e o lado esquerdo, nesse caso, fica com carga positiva. Feito isso, passo para a segunda etapa, que consiste em conectar o induzido à Terra. Então, literalmente, eu vou conectar a esfera, no caso é o nosso induzido, à Terra. O que acontece, pessoal? Encostar um corpo carregado à Terra, eu provoco a neutralização desse corpo. Mas, como os elétrons que estão aqui do lado direito estão atraídos pelo indutor, esses caras não vão sair. Mas o lado esquerdo da esfera que está com carga positiva vai ser neutralizado, porque elétrons vão subir da Terra e vão neutralizar o lado esquerdo do induzido. Essa é a segunda etapa do processo de eletrização por indução. A terceira etapa consiste em desfazer o aterramento. É importante que durante todo esse procedimento que o indutor esteja do lado do induzido, não tira ele dali. Mantendo o indutor próximo ao induzido, eu corto o aterramento. E a quarta e última etapa consiste em afastar o indutor do induzido. Separando, o que acontece? Minha esfera, que antes era neutra, agora aqueles elétrons que estavam sendo atraídos pelo indutor se espalham pela superfície do condutor e voilá, temos um objeto que era neutro e agora está com carga elétrica negativa. Observa-se que a carga do final do corpo que foi carregado é oposta ao indutor, como a gente já havia mencionado no início da explicação. Beleza? Tá legal. Então, agora que a gente apresentou o processo de eletrização por indução, nós vamos falar dos eletroscópios, que usam o princípio da indução para criar aparelhos, né, dispositivos que a gente pode usar para descobrir se um corpo tem carga elétrica, né? Porque como a carga elétrica a gente não consegue enxergar, precisamos lançar mão de alguma forma de conseguir detectar a carga elétrica em objetos. Muito bem, nós temos dois tipos básicos de eletroscópios. Nós temos o eletroscópio de folha, que é esse do lado esquerdo, e o pêndulo eletrostático. Pêndulo eletrostático. Então, o pêndulo eletrostático ele é composto por hastes e fios isolantes, ou seja, não são materiais que conduzem eletricidade, e uma esfera condutora que inicialmente está neutra. Aqui nós vamos ilustrar o funcionamento do pêndulo utilizando um corpo que já está com carga positiva, né? Se a gente aproximar esse corpo da esfera metálica, o que vai acontecer? Como nós vimos agora há pouco, ocorre a indução de cargas naquele corpo neutro por conta da atração eletrostática entre os elétrons livres do material da esfera e o indutor, que nesse caso é positivo. Então os elétrons vão para o lado direito e tem uma falta de elétrons, cargas positivas, ao lado esquerdo.
Como a esfera está presa por um fio, ela consegue se movimentar e naturalmente ela vai ir na direção do bastão que está com carga positiva. Isso é o que acontece. Se agora eu encostar a esfera no nosso indutor, os elétrons que estão sendo atraídos pelo bastão vão ser transferidos para ele. Consequentemente, vai sobrar na esfera carga positiva. E como eu tenho carga positiva na esfera e carga positiva no bastão, eu vou observar a repulsão entre esses dois materiais. Porque nesse caso eu acabei eletrizando o objeto que estava neutro por contato. Como na eletrização por contato, os dois corpos adquirem a mesma polaridade, o mesmo sinal de carga elétrica. Agora, veja só, meu pêndulo está carregado. Então, se eu aproximar do pêndulo, que eu sei que tem carga positiva, um objeto que eu não sei se está carregado, pode acontecer duas coisas. Pode ocorrer a atração vai ocorrer se houver carga negativa nesse objeto. E, no caso, se o objeto estiver com carga positiva, caso o mesmo sinal de carga do nosso pêndulo, então a gente vai observar a repulsão. É importante a gente salientar que quando ocorre a atração, não é certeza que o corpo inicial está carregado, porque como nós vimos, a esfera positiva vai acabar atraindo os materiais desse objeto que eu estou testando. Se ele for um objeto metálico, pode ocorrer a indução de carga e aparecer cargas elétricas do lado esquerdo, cargas elétricas positivas do lado direito e aí ocorrer a atração. Beleza. Agora o eletroscópio de folhas. Bom, o eletroscópio de folhas ele funciona da seguinte forma: nós temos uma garrafa. Dentro dessa garrafa eu tenho uma haste de metal, duas folhas que estão presas nessa haste de metal e uma bolinha de metal também ali em cima. O ambiente aqui dentro da garrafa ele é isolado, então as cargas não tem como entrar dentro do eletroscópio a não ser através da bolinha metálica de fora. O que acontece? Se eu aproximar da esfera um objeto já carregado, a estrutura metálica do eletroscópio vai permitir a locomoção de cargas elétricas, como a gente já está aprendendo, né? Os elétrons livres desse material metálico vão sentir-se atraídos pelo material positivamente carregado que eu aproximei e eles vão migrar para a base, né, para o topo da esfera. Agora, nessa movimentação, como saíram elétrons da estrutura, a parte de baixo do eletroscópio vai estar com falta de elétrons e, consequentemente, com carga positiva. Naturalmente, como as folhas metálicas, que são bem leves, né, estão todas com carga positiva, ocorre a separação entre as folhas por conta da repulsão que a gente observa quando nós temos cargas de mesmo sinal próximas em dois objetos diferentes, como é o caso das duas folhas. Se por acaso eu encostar o bastão no topo da esfera, aqueles elétrons que estavam ali em excesso, que estavam migrando, né, que migraram para a esfera que constitui o eletroscópio de folha, esses elétrons vão migrar para o bastão. Consequentemente, hora que eu afasto, a carga que estava confinada lá embaixo pode se espalhar pelo eletroscópio e aí observe que a folha permanece, né, afastada uma da outra por conta da presença de carga de mesmo sinal. Então, nesse caso, eu consigo transferir carga para o eletroscópio e se eu encostar então um objeto carregado na bolinha, necessariamente as folhas do eletroscópio vão ficar afastadas, porque ao encostar um material carregado na esfera metálica, eu carrego eletricamente o sistema todo e a repulsão vai ser observada por conta de todo o material possuir carga elétrica do mesmo sinal. Bom, pessoal, então com isso a gente conclui a nossa quarta aula, onde nós vimos então o conceito de terra, o processo de eletrização por indução e a aplicação disso na construção de eletroscópio, que são equipamentos que eu posso utilizar para detectar a presença de carga elétrica em outros objetos. Na nossa próxima aula nós vamos começar a estudar a lei de Coulomb, né, que é a lei que governa a interação entre objetos que têm carga elétrica. Então, não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas para aprender ainda mais sobre eletricidade. Muito obrigado a você que acompanhou até o final. De coração, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Falou!